Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a poluição. E é muito importante que a gente sempre retome esse assunto relacionado à poluição, porque todos os seres vivos dependem, direta ou indiretamente, de todos os recursos do meio. Inclusive, todos os seres vivos, ao utilizar esses recursos, eles causam algum impacto no meio ambiente. O problema é a intensificação do uso desses recursos de forma inapropriada, de forma excessiva, de modo que a gente não dê tempo da natureza repor muitos recursos. Então, vamos lá. O que é poluição? Poluição pode ser qualquer lixo que foi despejado em local inapropriado, o ar que é poluído, a poluição inclusive sonora e emissão de gases. Os fatores que levam à poluição são ocasionados pela ação humana, ou seja, a ação que nós chamamos de ação antrópica. A poluição ambiental, ela pode estar no ar, pode ser uma poluição atmosférica, pode ser uma poluição do solo e também poluição aquática nas águas. Quais são as principais atividades poluidoras? A queima do material vegetal, os postos de gasolina, o esgoto, o esterco, aterros e lixões, produção do petróleo, queima da gasolina e do óleo diesel, criação dos ruminantes, campos de arroz inundados, queima do gás natural e também a queima do carvão. São as principais atividades poluidoras causadas, pela atividade humana. Quais são as medidas para reduzir esse nível de poluentes? Coleta seletiva de lixo, saneamento com tratamento correto dos esgotos, aproveitar melhor os recursos naturais, redução de uso dos combustíveis fósseis, substituir os meios de transporte individual por meios de transporte coletivo, ampliar ciclovias, porque a utilização de veículos acaba consumindo combustível e emite gases, utilização de fontes de energia que sejam energias renováveis e limpas, como energia eólica e energia solar. Alguns fatores que favorecem o esgotamento dos recursos naturais é o crescimento demográfico, a urbanização também, o crescimento populacional e o desenvolvimento industrial, que desde a Revolução Industrial a gente tem um alto consumo desses recursos e também combustão gerando mais poluentes na atmosfera. Então a gente vai falar alguns fenômenos, que são causados pela poluição. Primeiro é a bioacumulação. A bioacumulação também é chamada de magnificação trófica. É exatamente o acúmulo de compostos não biodegradáveis ao longo dos níveis tróficos. Por isso que a gente chama de bio. É uma acumulação de compostos dentro dos seres vivos. Então a gente tem o DDT, o chumbo, o mercúrio, vários metais pesados que podem ser compostos que não são biodegradáveis e se acumulam aí desde os produtores até nos últimos consumidores de uma cadeia alimentar. Quanto maior o nível de predação, maior a concentração desses componentes no organismo. Então observe, a gente tem uma concentração aqui na água desse componente e aí no fitoplâncton, que são os produtores, vai ter uma concentração maior, no zooplâncton maior ainda, nos pequenos peixes, que são os consumidores de segunda ordem, maior ainda. E aí nas aves que se alimentam desses peixes também vai ter uma maior quantidade. Então há uma bioampliação desse poluente, uma bioacumulação. Gases poluentes. Dióxido de carbono, ele é o gás carbônico, ele é lançado na atmosfera através da queima dos combustíveis fósseis como carvão, petróleo, gás natural. O monóxido de carbono, ele vem através da queima incompleta de algumas moléculas orgânicas, através dos motores de automóveis principalmente. Dióxido de enxofre também é lançado na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis que tem enxofre. E o dióxido de nitrogênio, ele vai também sair aí através dos motores movidos a óleo diesel e gasolina, como os caminhões, que são movidos a óleo diesel. Esses gases poluentes, eles vão aumentar aí a questão do efeito estufa, porque são gases de efeito estufa, e também podem destruir a camada de ozônio, que é exatamente essa rarefação, a destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada protetora do nosso planeta, que funciona como um filtro solar, protege a Terra da radiação ultravioleta. Os gases com cloro, que são os clorofluorcarbonetos, os CFCs, eles acabam comprometendo a camada de ozônio. De que maneira? Eles vão receber a radiação ultravioleta aqui que entra através da camada de ozônio
e eles vão reagir com essa radiação ultravioleta e vão liberar cloros. Esse cloro, esses átomos de cloro vão chegar na camada de ozônio e vão reagir com o gás ozônio, fazendo com que ele se desprenda e não seja mais ozônio, ele forma oxigênio. E aí a gente tem aqueles buracos na camada de ozônio que a gente tem aí mostrando ao longo do tempo. Então a gente vai ampliando esse buraco, fazendo com que haja maior entrada de radiação ultravioleta no nosso planeta, causando diversos malefícios, tanto para a ação dos fotossintetizantes, porque esse ozônio, a radiação ultravioleta, na verdade, ela compromete a clorofila dos vegetais. Então a gente vai ter menor produção de oxigênio e também a gente vai ter maior quantidade de doenças na pele, como câncer de pele, catarata e outros, para todos os seres vivos. Com relação ao aquecimento global, o aumento da produção do gás carbônico devido à queima dos combustíveis fósseis, de todos aqueles gases também que são, que nem o metano, que vem da atividade pecuária, né? Ele aumenta a temperatura média da Terra. Por quê? Porque há uma intensificação desse efeito estufa, fazendo com que o planeta acumule maior quantidade de calor vinda do Sol. E é então o aquecimento global. Quais são as consequências desse agravamento do efeito estufa, desses gases de efeito estufa em maior concentração na atmosfera? Aumenta a temperatura média do planeta. Consequentemente, derrete as calotas polares. Por sua vez, vai aumentar o nível dos oceanos, invadindo as cidades litorâneas, primeiramente. Alteração climática, tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre, fazendo com que haja diferença nos regimes de chuva, maiores quantidades de tempestades, resultado em enchentes. Modifica também a questão da produção agrícola, porque mexe no regime de chuvas. Então, vai ter diversos impactos em vários âmbitos aí no nosso planeta. Então, é uma imagem que representa aí, né, o derretimento das calotas polares, a questão da formação de ventos, questão de furacão, tempestade, de tsunamis, elevação do nível do oceano, aqui a laterização do solo também, porque vai comprometer a questão das chuvas, né, e a temperatura do planeta que aumenta. A chuva ácida é outro problema ambiental que é causado pelos gases poluentes que são lançados na atmosfera e vão entrar em reação com a água em forma de vapor e vai gerar produtos ácidos. Então, eles vão fazer com que a chuva fique mais ácida do que ela é normalmente. Como consequência, danifica as folhas, porque acaba acidificando as folhas para fazer a fotossíntese, isso é prejudicial. Também deixa a água dos ambientes, dos ecossistemas aquáticos mais ácido, prejudica toda a cadeia alimentar dentro desses ambientes aquáticos, acidifica o solo, também prejudica aí o desenvolvimento de vegetais, causa problemas respiratórios também nos seres vivos e corrói muitos monumentos. Então, como que a gente pode combater isso, né? Além de diminuir o uso desses produtos que possam lançar esses gases que vão acidificar a chuva, utilizar filtros nas chaminés de indústrias, nos escapamentos de automóveis, para diminuir esse problema. Olha só a danificação de um monumento ao longo aí dos processos de intemperismo que a chuva ácida vai causar nessas rochas. E a inversão térmica? O que é a inversão térmica? É um fenômeno meteorológico que ocorre nas grandes cidades, principalmente no período de inverno. Nos dias quentes, o ar acima do solo fica mais quente e menos denso, então ele sobe. Aí ele deixa um espaço para que uma massa de ar frio desça. Esse fluxo de ar leva os poluentes, leva boa parte dos poluentes embora, não fica aqui na superfície. No inverno, o ar acima do solo não recebe a radiação suficiente para se aquecer. Então, o ar frio de cima retém esse ar quente da superfície, de modo que mantenha os poluentes próximos ao solo, o que agrava vários problemas para os seres vivos, principalmente problemas respiratórios. Então, no fluxo normal, o ar quente fica menos denso, sobe levando seus poluentes, dando um espaço para o ar mais frio. Já no momento do inverno, nessa inversão térmica, o que vai acontecer? O ar frio não recebe radiação suficiente para aquecer, então ele não consegue subir, porque esse ar frio aqui de cima, ele impede a subida desse ar aqui mais próximo da superfície. Então os poluentes não vão embora, acabam ficando acumulados aqui na superfície. Tá certo? Qualquer dúvida,
escreve pra Pro. Um beijo!